Salve, salve, galerinha! Uma ótima tarde a todos. Vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre introdução à tabela periódica. Hoje nós vamos falar sobre as últimas modificações ocorridas na tabela periódica. Aqui nós temos ao lado a imagem de um químico chamado de Glenn Seaborg, tá? Por que eu estou colocando a imagem desse cara aí? Porque ele teve uma grande contribuição dentro do mundo científico. Ele é um norte-americano e, como eu falei para vocês, ele teve uma grande importância no mundo científico, como, por exemplo, na elaboração do projeto da bomba atômica, nas reações das pilhas atômicas, mas o que mais consagrou Seaborg foi as suas descobertas no que diz respeito aos elementos químicos chamados de transuranianos, tá? Também eles são chamados de elementos transurânicos, tá? Professora, mas quais são esses? São aqueles pertencentes à classe dos actanídeos e dos lactanídeos. São aqueles que apresentam um número atômico acima de 92. Lembrando que ele foi homenageado em 1951, recebendo o Prêmio Nobel em Química, porque ele teve uma descoberta, como aqui o último parágrafo fala que ele recebeu o Prêmio Nobel em Química pelo seu trabalho desenvolvido e que o elemento 106 da tabela periódica recebeu o nome de Seaborgio em sua homenagem, ok? Então, diante das suas descobertas, diante dos seus trabalhos desenvolvidos na questão da classificação química da tabela periódica, ele foi homenageado recebendo a nomeação de um elemento químico pelo seu sobrenome. Dando continuidade, aqui nós temos uma representação da tabela periódica, onde nós estamos vendo além dos, né, se vocês precisam dar um zoom para vocês observarem melhor, vocês vão ver onde é que nós podemos encontrar essa abundância de elementos químicos, né? Nós olhamos assim e falamos, nossa, actanídeos, lactanídeos, séries, meu Deus, eu nunca ouvi falar sobre isso. Então aqui tem uma representação onde vocês podem encontrar esses elementos químicos. É só observar, muito simples aqui, o próprio hélio, o gás hélio, onde ele pode ser encontrado? Nos balões, o hidrogênio, onde ele pode ser encontrado? Na água. Então assim, observem que tem vários elementos químicos e todos eles têm uma aplicação, tá ok? Aqui nós temos a tabela atualmente reconhecida pela IUPAC. Professora, quem é a IUPAC? IUPAC é uma união de química pura e aplicada. A IUPAC, ela é responsável por fazer a classificação periódica dos elementos químicos. Toda a tabela periódica passa pela IUPAC. É ela que determina se aquele elemento químico, se aquele, né, aquela descoberta feita pode ser chamada de elemento químico e se ele vai para a tabela periódica. Tá ok? Então, a IUPAC, ela é responsável por atualizar e organizar a tabela periódica. Tá, mas classificar de que forma? A classificação
da tabela periódica, segundo aí o PAC segue alguns critérios. Então, a tabela periódica não é simplesmente assim, descobriu o polônio, joga lá, descobriu o bromo, joga lá. A primeira coisa que nós já sabemos que a tabela periódica, ela não é mais classificada de acordo com a ordem crescente de massa atômica, como foi proposta por John Dalton. Nós já estamos vendo uma tabela periódica onde os elementos químicos, eles já estão sendo organizados através do seu número atômico. Mesmo eles apresentando propriedades químicas semelhantes, eles estão organizados em ordem crescente de número atômico. E aí houve uma divisão. Uma divisão onde na tabela periódica tem os metais, que são a maioria dos elementos da tabela, tá? Não são os mais abundantes na natureza, porém são os que contêm, né? São os que têm mais elementos representativos na tabela periódica. Ok. Aí nós temos os ametais. Pessoal, por gentileza, vocês façam essas leituras, né? Sobre as características de cada um desses para a gente não tornar a aula muito extensa, tá? Leiam quais são as características dos metais. Metais, olha só, como eu falei para vocês, os metais, eles apresentam a maioria deles estão na tabela periódica, ou seja, melhor dizendo, né, voltando aqui, a tabela periódica ela é composta, em sua grande maioria, por metais. No entanto, na natureza, eles não são mais abundantes. Os mais abundantes são os ametais. Aí nós também temos os gases nobres. Os gases nobres, que são no total aí, né, 6. E que é importante falar que sua característica mais marcante ou mais importante é a estabilidade química. E que eles são gases. Professor, e o hidrogênio, por que ele tá aí? Porque, gente, o hidrogênio, se vocês observarem na própria tabela periódica, ele não entra. Observem nessa tabela periódica, o hidrogênio, ele não entra em nenhuma dessas classificações. Ele não é um metal, ele não é um ametal, ele não é um gás nobre. Tá, professor, então o que ele é? Ele é um elemento químico. Por que ele é um elemento químico? Porque ele apresenta massa atômica, número atômico, símbolo, ele tem elétrons, ele tem prótons, porém, ele não se enquadra em nenhuma dessas classificações de elementos químicos. E aí também nós temos, além dessa divisão de metais, ametais e gases nobres, nós também temos uma outra classificação que é em relação à disposição dos elementos na tabela periódica, onde nós temos a tabela periódica dividida em períodos e colunas, tá? Todo período está de forma horizontal. Isso nós vamos ver detalhadamente na nossa próxima aula. E também nós temos as colunas, grupos e famílias. Por que eles são organizados assim, tá? Essa segunda parte, essa continuidade sobre essa classificação em períodos e colunas ou grupos, né, ou famílias, nós iremos continuar na próxima aula, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro virtual.